Graça e paz. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. E nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pai maravilhoso, nós descansamos na autoridade da Tua Palavra e no poder do Teu Espírito Santo, que fala aos nossos corações, edificando, salvando e alegrando-nos, para que em tudo Cristo seja glorificado. No nome dele é que nós oramos. Amém. Você sabe quem é Kal-El? Já ouviram esse nome, Kal-El? Isso é um nome criptomaniano. Sem dúvida nenhuma, vocês já ouviram falar de Clark Kent. Clark Kent. Identificaram? É o Kal-El. A primeira aparição no cinema foi em 1938. Enviado do planeta Krypton, antes que explodisse, o super-homem caiu na Terra e foi educado como uma criança normal pela família Kent, um casal idoso que lhe ensinou valores como responsabilidade e dever moral. Com o nome de Clark Kent, acabou por arranjar emprego no Planeta Diário, o maior jornal de Metrópolis, onde o seu trabalho o colocou em contato permanente com inúmeras crises, que ele resolveu todas como super-homem. E onde conheceu Lois Lane. Conhece a Lois? Os dois repórteres começaram como rivais, mas acabaram se apaixonando e casando. Super-Homem é considerado por muitos como o mais influente herói da história da Terra. Um símbolo de esperança que outros heróis apenas podem aspirar. Vocês conhecem Bruce Wayne? Batman. Bruce Wayne é de dia, de noite, Senhor das Trevas. Embora considerado por muitos habitantes de Gotham City como uma lenda urbana fundada na superstição e no medo do submundo, Bruce Wayne sabe que Batman é uma realidade fria e dura, como a da sua cidade natal. Depois da morte de seus pais pelas mãos de um criminoso, Wayne passou a sua vida em busca da perfeição física e mental, que lhe daria as armas para conseguir a vingança. Batman, o Cavaleiro das Trevas, é a melhor esperança de Gotham na luta contra o mal, e a obsessão de Wayne é a motivação por trás de Batman e do seu juramento de proteção dos inocentes. A partir do esconderijo por baixo da mansão de Wayne, Batman realiza o seu arsenal tecnológico de equipamentos variados para combater o crime, enquanto durante o dia mantém o seu alter ego como Bruce Wayne, o milionário playboy. Vocês já ouviram falar em Selina Keeley? Não.
A mulher gato. A mais velha de duas irmãs de uma família em ruptura, Celina Achille, teve uma das infâncias mais difíceis que se possa imaginar. Após o suicídio de sua mãe, ela e sua irmã Maggie foram enviadas para as autoridades juvenis, onde Celina começou a perceber quão duro é o mundo. Após escapar do reformatório aos 13 anos de idade, viveu nas ruas como uma fugitiva e começou a aprender a arte do roubo, algo em que se tornou muito boa. E, inspirado por ter visto Batman em ação, Celina adotou a mensagem da mulher gato como uma maneira de poder explorar aqueles que ela viu explorar os outros. Quando o sucesso de Mulher Gato a fez enriquecer, ela entrou na elite social de Gotham, jantando e dançando com aqueles a quem havia roubado. Foi durante o seu tempo como membro da alta sociedade que Celina namorou Bruce Wayne. Recentemente, Celina retornou a East End em Gotham para reavaliar o que queria de sua vida como mulher gato e percebeu que tinha se afastado de sua intenção original. Enquanto ela ainda se vê como alguém que vive à margem da lei, agora ela também fala para aqueles que estão à margem da sociedade. Alguém tem de se preocupar com essas pessoas. Vocês já ouviram falar em Diana, a princesa das Amazonas? É a Mulher Maravilha. Eu estou fazendo pela ordem. O primeiro apresentado foi em 1938, depois 39, depois 40, depois 41. É uma sequência. Isso é época da Segunda Guerra Mundial. A Mulher Maravilha é Diana, filha de Hipólita, a princesa das Amazonas. É um espírito reencarnado de uma criança que morreu no ventre de sua mãe há mais de 30 mil anos e foi ressuscitada por várias deusas gregas para combater o deus Marte em seu plano de opressão e guerra. Estas deusas, em colaboração com Hermes, o deus mensageiro, canalizaram o espírito dessa criança para uma estátua de barro que infundiram em seguida com vida. Cada uma das divindades deu-lhes um poder, e Diana derrotou então Marte até que este pudesse precipitar o holocausto nuclear. Diana acabou por se tornar embaixadora das Amazonas, que vivem numa ilha escondida em nosso mundo, e mais tarde integrou-se à Liga da Justiça da ONU. Essa da ONU é por minha conta. Mas quem são esses personagens? Fazem parte da ficção, do cinema, mas fazem parte da história da libertação. Nós sempre procuramos um herói, alguém que possa nos libertar das nossas prisões. Nós somos uma humanidade presa, um território de opressão muito forte. O ser humano vive aprisionado pela compulsão pelo trabalho, pelos pesares que a vida apresenta, pelo divórcio, pela insegurança, pelos jogos de aposta, pela compulsão pela comida, pela culpa, pelos abusos do passado, pelo perfeccionismo, pela mentira, pelo álcool, pela droga, pelo ódio, pela ira, pelos vícios sexuais, pela hipocondria, pela procrastinação, pela compulsão por compras, pelo medo, pela ansiedade, pela codependência, pelas mágoas, pela necessidade de controle, pelos ressentimentos, algumas
das cadeias que prendem bilhões na face da terra. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A libertação começa pelo reconhecimento do problema da humanidade, a teomania. Nós fomos invadidos pelo veneno da serpente, e a nossa raça é uma raça teomânica. Nós, para dizer a expressão de Rick Warren, tentamos brincar de Deus. Eu já citei isto aqui algumas vezes, que muitos anos atrás o presidente Truman foi a uma prisão nos Estados Unidos no Natal para fazer aquilo que eles chamam de indulto de Natal, a soltura de alguns presos. E estavam ali aqueles presos que tinham sido selecionados pela a direção do presídio para que eles fossem soltos. E o presidente Truman perguntou para um deles assim: o que você fez? E ele disse: nada, presidente. E você? Nada. E ele foi perguntando um por um, e vários deles respondendo que não fizeram nada. E ele chegou num e disse: e você, o que você fez? Ele disse: eu sou um latrocida, eu matei para roubar, já cumpri tantos anos de prisão, e agora eu estou aqui nessa expectativa. E o presidente Truman deu a alforria, ou deu a soltura àquele, e os outros ele não fez o indulto. E eles ficaram muito revoltados e disseram: mas por quê? Ele disse: eu não posso indultar quem não fez nada. Aí é um problema da justiça com vocês. O primeiro caminho para a nossa libertação é reconhecer que nós somos indignos. Jesus conta a história daqueles dois homens que foram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu se elogiava. O tempo todo ele simplesmente falava bem de si, colocava-se numa posição muito elevada: não sou como os demais homens. Você vai verificar o grau de teomania deste homem. Não sou como... Teomania significa mania de ser Deus. É esta onipotência que está inserida dentro de nós, querendo ser melhores, maiores, mais reconhecidos. Então, ele não se achava indigno. Enquanto aquele outro publicano, ele nem ousava levantar a sua cabeça para os céus, mas batia no seu peito dizendo: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse: este foi justificado e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo o que a si mesmo se humilha será exaltado. Nós precisamos compreender que não somos Deus e admitir que somos incapazes de controlar a nossa tendência de fazer coisas erradas, e que a nossa vida encontra-se incontrolável por nós mesmos. Este é o primeiro ponto para a nossa libertação. É reconhecer que nós não podemos nos libertar. Qual é a causa real do nosso problema?
A causa de todos os nossos problemas é: eu quero ser Deus. Nós gostaríamos de decidir o que é certo e o que é errado. Dizemos intimamente: eu quero que ninguém me diga o que é certo e errado para mim. Deixa que eu me dirijo. Quero decidir o que é correto e o que é incorreto. Quero ser o dirigente da minha história, quero fazer minhas próprias regras, quero colocar-me no centro do universo, quero estar na direção do barco, viver da minha própria maneira. E se isso parece bom, é isso que eu vou fazer. Não quero que ninguém me diga o que eu devo fazer. Isso é o que se chama, na linguagem de Rick Warren, brincar de ser Deus. O que na verdade isso quer dizer é o seguinte: eu quero estar no comando. Eu quero decidir. E quanto mais inseguro você for, mais guiado por controle você será. Quanto mais inseguro você for, mais controle desejará ter. Quanto mais inseguro você for, mais você desejará controlar a si mesmo, controlar outras pessoas, controlar seu ambiente. Você é levado a fazer isso, e isso se chama brincar de Deus. Quanto mais insegura é uma pessoa, mais controladora ela é. E mais regras ela vai precisar para si. A insegurança exige que você se torne seguro pela sua própria força. A boa notícia é esta: não importa qual seja o seu problema, você e eu, nós precisamos de libertação. Seja libertação emocional, financeira, relacional, espiritual, sexual, o que quer que seja. Não importa o que você precisa, não importa do que você precisa ser liberto. A verdade da palavra de Deus mostra que você e eu precisamos ser libertos. E há alforria para os escravos, e há habeas corpus para os prisioneiros do pecado. Cristo é a nossa libertação. Nós vivemos num mundo com pessoas mal-humoradas, hoje distimia, doença psicológica, mas pessoas que estão vivendo debaixo de mente adoentada por famílias, por traumas, por medos, por todas aquelas formas que nós vimos. Mas é possível ser liberto? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Infelizmente, muitas pessoas ficam no anonimato, escondidas, com medo de dizer quem são. Ainda há pouco, tivemos o caso aqui que o pastor Júlio procurou um desempregado. Então, desempregado pode se constituir numa pecha. E nós temos medo de revelar que estamos numa situação de carência, porque recebemos um julgamento descaridoso,
Eu lamento profundamente que uma das organizações mais interessantes, a meu ver, Alcoólatras Anônimos, tenha que ter este nome, AA. E que as pessoas tenham que se esconder, porque infelizmente, na igreja onde surgiu o Alcoólatras Anônimos nos Estados Unidos, as pessoas não podiam aceitar que alguém fosse alcoólatra. E eles tiveram que começar num porão, escondidos, onde até o nome do fundador do Alcoólatras é Bill ... Mas o nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para buscar pecadores. Quando ele estava sentado na casa de pessoas de má reputação, e que ele recebeu uma crítica, ele disse para aquela gente: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim buscar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Quando será que nós teremos uma comunidade de doentes à espera de doentes? Quando será que nós vamos ter um local que possa acolher os quebrantados, os quebrados, os falidos, os abusados, os rejeitados, os violentados desta vida, para serem curados pela aceitação da graça de Deus? Nós temos a mensagem, nós temos o Evangelho, nós temos a boa notícia. Mas por que criticamos? Se pois o Filho vos libertar, diz a palavra de Deus, verdadeiramente livres. Pode ler outra vez, leia o texto. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho está oferecendo uma libertação real. Aqui em Londrina, uns anos atrás, um grupo de teatro evangélico resolveu pregar uma peça em algumas igrejas. Eles até combinaram comigo de vir aqui. Eles viriam aqui, mas houve um impedimento no dia e eles não puderam estar. Mas eles estavam pegando alguma peça, entrava na igreja, culto normal, só quem sabia era o pastor. Culto normal, assim como esse, bonito. Entrava um homossexual, uma prostituta, um drogado, e sentavam em pontos, e vários assim, em pontos lá no meio. E de repente, um deles começava a fazer uma provocação. Dizia uma coisa, e o escândalo acontecia. Porque nós não aceitamos o homossexual. Eu quero dizer que, de fato, o homossexualismo é pecado, biblicamente falando. Isso pode custar uma acusação, mas eu estou falando da Bíblia. Eu não amo o homossexualismo, mas eu tenho que amar o homossexual. Ele é uma pessoa que Deus ama. Biblicamente, a prostituição é pecado. Eu tenho que condenar a prostituição, mas eu tenho que amar a prostituta. Foi para ela que Jesus Cristo veio. Eu sou um prostituto salvo pela graça de Deus.
Poderia dizer: sou um homossexual salvo pela graça de Deus. Poderia dizer: sou um assassino salvo pela graça de Deus. Porque toda a natureza do pecado estava enrustida em mim. E fui alcançado por aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas infelizmente, nós não estamos capacitados a chegar e acolher na nossa casa os falidos, os fracassados, os doentes, os que sofrem. Nós queremos que as pessoas primeiro se tratem e depois procurem um médico. Nosso evangelho é um evangelho de perfeccionismo e não um evangelho de salvação dos falidos. Mas Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há um tempo desse, uma pessoa disse: pastor, eu quero sair do armário. Eu digo: saia. Ele disse: o senhor é capaz de me ouvir? Eu digo: se Deus me der graça, eu sou. Então ele pôde falar. E enquanto ele estava falando, ele estava sendo tratado pela graça de Deus. O Evangelho cura. O Evangelho liberta. O Evangelho salva. Jesus diz aí, bem pertinho desse texto, em 8:31 e 32... Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo para aqueles judeus que haviam crido nele: muito bem, até aqui está tudo certo, mas vocês precisam permanecer na minha palavra. E vocês vão conhecer a verdade. A verdade tem dois ângulos a serem revelados. O primeiro ângulo é o que Deus fez em nosso favor. O segundo é o que nós somos de fato e de verdade. Um é o lado que mostra a graça de Deus em Cristo, e o outro mostra a nossa desgraça por causa do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que ele nos alcançou? Para que de fato nós fôssemos livres. Livres. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo estava falando à igreja da Galácia, que estava agora sendo assediada pelos judaizantes, que queriam fazer com que aqueles crentes voltassem aos rudimentos ultrapassados. Aquilo que tinha sido instrumento de seta apontando para Cristo, aquelas coisas que foram importantes, mas que eram provisórias, agora queriam ser perpetuadas através de mecanismos de repetição. E Paulo levanta a voz com toda a veemência e diz: olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se submeta a jugo de escravidão, não meta a cabeça no cabresto, no domínio, na coação de quem quer que seja, porque Cristo que nos liberta totalmente para vivermos para a glória de Deus,
para a edificação dos outros e para a nossa própria alegria. Porque se nós não formos alegres, alguma coisa está errada. Ele bate forte nesta carta contra estes que tentam engessar o evangelho da graça de Deus, colocando impeditivos para que nós possamos viver na liberdade do evangelho. Não é libertinagem, entendam bem, é liberdade. É essa liberdade que me diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E no outro versículo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Por que não convém? Porque não glorifica a Deus e não edifica as pessoas. E aquilo que não glorifica a Deus e não edifica as pessoas, precisa ser removido de nossas vidas pela graça e misericórdia de Deus. Não é pela força, não é arrancando com pé de cabra, é arrancando com as mãos do sacrifício de Cristo cravadas na cruz, para que nós possamos ser libertos e livres para viver para a glória de Deus. Ele, o Pai, nos tirou do império da ignorância, das trevas, da escuridão e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o seu Filho amado, onde a ênfase é o amor da aceitação incondicional que nós temos em Cristo Jesus. Quando este evangelho é pregado, os párias, os problemáticos, os doentes como eu e muitos de vocês, porque talvez outros não sejam, podem entrar na fila e dizer: aqui há lugar para mim. Aqui há lugar para a minha libertação, para a minha cura. Aqui a Betesda, a casa da misericórdia, está aberta. E eu posso encontrar o bálsamo de Gileade, que cura as dores da alma. Paulo faz uma censura muito grande aí nesta carta, no capítulo 2, no verso 4, contra aqueles falsos irmãos que espreitam o patrimônio mais rico que nós temos, que é essa liberdade em Cristo. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ele chamou aquela gente de falso, porque a finalidade deles era estrupiar as pessoas com um legalismo que nunca pôde trazer liberdade e amarrá-los no cabresto da imposição. Ele disse: estes falsos irmãos que querem espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Foi para a liberdade. É perfeitamente livre. É no conhecimento da verdade da palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu sei que há pessoas que precisam ser curadas, como eu, curadas de manias. Hoje o DA é uma realidade que já existe até aqui em Londrina, que são aqueles de dívida anônima. Possui a oniomania. É mania por compra compulsiva. São pessoas que são carentes emocionais e que vão para o shopping e compram, e compram, e compram, e compram, tentando compensar a falência emocional e a carência emocional que está sofrendo. E essas pessoas não podem dar a cara,
porque elas vão ser julgadas erradas e elas são carentes e elas precisam ser tratadas. Há um lugar para ser tratado. E eu quero continuar nesse lugar. Há muitas pessoas, eu hoje citei aqui Augusto Nicodemos pela manhã, falando num site na internet, que hoje um dos grandes visitadores da pornografia são os evangélicos. Carentes que precisam achar neste tipo de excitação um pouco de adrenalina, um pouco de ocitocina, um pouco de noradrenalina, um pouco de hormônios para poder se manter, porque está falido o sistema e não pode dar a cara para mostrar. Mas nós temos um Senhor Jesus capaz de curar. Que Deus permita que essa igreja seja um lugar de cura também. Onde eu creio que é preciso ter ninho para que o ovo seja chocado. Não só a galinha, não só a ave, mas o ninho. O Espírito Santo é a ave, mas a igreja tem que ser o ninho. Tem que ser o local para acolher aqueles ovos, onde as pessoas podem saber que serão aceitas, que serão acolhidas. Não tenha medo de contar o seu fracasso para aqueles que amam você. Tenha medo para aqueles que exploram, para aqueles que vomitam sobre a pessoa uma espécie de rancor pessoal. Mas aqueles que foram alcançados pela graça de Deus serão capazes de acolher os fracassados, de acolher aqueles que estão doentes, para dizer: há um Salvador, e há uma salvação tão grande, que pode nos curar do nosso passado, das nossas lembranças, da nossa culpa, dos nossos medos, e nos fazer verdadeiramente pessoas curadas pela graça de Deus. Eu gosto muito desse versículo de Jeremias, quando ele diz: sara-me e serei sarado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Há um Deus que nos libertou, e Ele nos libertou em Cristo. Primeira questão que nós vimos hoje aqui: precisamos ser livres da nossa teomania, reconhecer que somos falíveis, falidos e fracassados, contar com este Salvador, mostrando de fato a nossa cara, sem medo, porque Ele já providenciou uma tão grande salvação. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.